Bom dia, Fábio Marcondes, né? Trabalho com dependência química há 17 anos aí na área da dependência química, como terapia cognitiva comportamental, TRE, terapia racional emotiva, PPR, plano de prevenção à recaída, formado em 12 passos, né? Também. Eu sempre falo dos meus encaminhamentos para a dependência química, que eu trabalho com uma rede de clínicas credenciadas em todo o território nacional, feminina e masculina. Hoje eu venho falar de passos, né? De como eu admito, de como eu aceito, de como eu me rendo a uma programação que vem salvando vidas aí no mundo inteiro, hoje expandido aí no Brasil inteiro e no mundo também, né? Eu venho falar do primeiro passo. O anunciado do primeiro passo é simples, né? Eu tenho que admitir a minha impotência perante a minha adicção, que são os meus comportamentos, e a minha vida que se tornou incontrolável por causa das drogas. É um grande fato isso, né? Não trabalho com mitos em dependência química, eu trabalho com fatos em dependência química. Então hoje eu vou falar um pouco de dependência química, eu estou aqui falando de primeiro passo. Então, não adianta eu admitir se eu não me rendi. Não adianta eu aceitar a doença e não admitir a minha doença. Então é um tripé da recuperação. O tripé da recuperação é a aceitação, rendição, admissão e aceitação. Então a maioria dos adictos perceberá imediatamente que é impossível controlar, seja qual for o resultado. Descobrimos que não podemos usar controladamente qualquer período de tempo. Isso eu tenho que descobrir imediatamente isso. Eu não posso demorar de saber no meu subconsciente que eu consigo controlar o uso de substância química. Eu não consigo controlar o uso. Os meus comportamentos pedem, as minhas maneiras de pensar doentia pede, mas eu não devo. Né? Por quê? Isso é o primeiro passo, o expandido, falando hoje bem gradualmente, motivando as famílias aí, especificando como que funciona a dependência química, explicando do primeiro passo. Né? No entanto, não temos outra escolha quando paramos de tentar justificar o nosso uso. Quando eu paro de justificar o meu uso de substância, seja lícita ou ilícita, usava por causa do meu pai, eu uso porque aconteceu isso na minha vida, eu uso droga porque eu perdi o emprego. Nada disso é justificativa para o uso. Na grande verdade eu já queria fazer o uso, na grande realidade eu já queria fazer o uso de substância, então ali estava na drogadição eu estou falando. De adicção são comportamentos, depois eu vou para drogadição, que é o desejo de usar e tentar justificar, porque fala aqui, no entanto, nós temos uma escolha quando paramos de tentar justificar o nosso uso. Eu tenho uma escolha hoje. Então se eu parei, se eu estou fazendo um tratamento para dependência química, eu tenho uma escolha. O leque abriu para mim. Então não tem que justificar mais. Eu usava porque o patrão não me contratou hoje, né? Perdi o emprego. Então vou para a biqueira usar droga. Não existe isso, né? Isso é uma tremenda burrice hoje. Eu falando do primeiro passo, né? Admitimos que era impotente perante a nossa adicção e que minha vida se tornou incontrolável. Minha vida se tornou incontrolável por causa de álcool e drogas e dos meus comportamentos, né? Inadequados também, né? Então, nossa incapacidade de controlar o uso de drogas é um sintoma da doença da adicção, né? Dos meus comportamentos. Eu não consigo parar assim que eu começo o uso. Assim que eu começo o uso, abre a compulsão, obsessão, o meu espiritual cai, né? As famílias ficam perdidas aí sem saber o que fazer, né? Com o dependente químico, seja homem ou mulher, né? Aí tem aqui uma parte, o aspecto físico da nossa doença é o uso compulsivo de drogas. É a incapacidade de parar uma vez que tenhamos começado. O aspecto mental é a obsessão, o desejo incontrolável que nos leva a usar. Mesmo destruindo nossas vidas, a parte espiritual da nossa doença é o total egocentrismo. Eu penso que eu sou o rei do mundo, né? Pensávamos que podíamos parar quando quiséssemos, um auto-engano totalmente.
Aí vem os sintomas, né? Negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento, perda de controle, são alguns resultados da nossa doença. Nossa doença é progressiva, incurável e fatal. Para a maioria de nós, é um alívio descobrir que temos uma doença e não uma deficiência moral. Não é uma deficiência moral, é uma dependência química. Quando eu falo nos meus vídeos, quando a dependência química ela vem de fator G, genética, ou um problema emocional que eu tive na infância, a dependência química se instalou, né? A minha vontade de uso compulsivo também aumentou, os meus comportamentos pegaram hábitos de amigos, de amigos que eu frequentei na infância. Então aqueles amigos que faziam parte da faculdade, de escola, que queria se dar bem na vida, eu não queria fazer parte daquela turma. Eu queria aquela turma que fazia bagunça, eu queria aquela turma que jogava papelzinho na cabeça das meninas no fundo da escola. Era isso que eu queria. Então eu já nasci com sintomas de comportamentos inadequados para a minha vida para adquirir depois uma dependência química. Isso é um grande fato. Não somos responsáveis pela nossa doença, mas somos responsáveis pela minha recuperação. Hoje eu sou responsável pela minha recuperação. Hoje eu sou responsável por uma qualidade de vida melhor. Hoje eu sou responsável por admitir que eu sou impotente perante hábitos, lugares e ambientes. Não só perante meus comportamentos. Eu também sou impotente perante pessoas que estão ali atrapalhando a minha recuperação. Vocês compreendem? Vocês compreendem a minha fala, a minha pronúncia do dia de hoje? Agora a pergunta é, se somos impotentes como Narcóticos Anônimos podem nos ajudar? Começamos por pedir ajuda, que é uma grande dificuldade do dependente químico. Pedir ajuda. E também seja da família, porque a família já se tornou codependente, a família não consegue pedir ajuda, de ajudar o seu filho, o seu dependente químico. Então, a família ficando doente também, não tem aquele estigma assim, preciso de ajuda, preciso ajudar meu filho. O filho também não sabe que é dependente químico e entra numa confusão mental dentro do lar. Isso é muito louco, isso é muito gratificante estar falando isso para vocês do primeiro passo de hoje, porque é exatamente isso que acontece. Precisamos fazer uma segunda admissão. Qual que é essa segunda admissão para completar o nosso alicerce? Se pararmos por aqui, saberemos apenas meia verdade. Se eu não admitir, eu não vou me render. Se eu não me render, que eu sou um dependente químico, eu não vou aceitar. É o tripé que eu falei no começo. Então assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que render. Não dá, não consigo controlar. Eu não consigo. Às vezes eu não consigo controlar até as minhas emoções, os meus sentimentos. O necessário do dependente químico hoje é conseguir distinguir sentimentos que estão dentro de si. Falar do seu sentimento. Porque a doença da dependência química, ela sai pela boca. Eu tenho que falar da minha doença, eu tenho que falar, hoje não estou legal, hoje eu estou assim. Porque se eu não falar, eu vou ficar com sentimentos acumulados dentro de mim, e isso vai piorando a minha dependência química, e isso vai piorando cada dia mais. O meu estado de espírito vai caindo, a minha obsessão por drogas vai aumentando, e é isso. Vou falar meus números de telefone, de linha de ajuda online aí, meu site online, para ajudar famílias aí que sofrem com álcool e drogas aí em seu lar aí. Meu nome é Fábio Marcondes, tenho 2 Facebook, Tratamentos Reabilitação Marcondes, Tratamento Humanizado Marcondes, são 2 Facebook. Site www.clinicasmarcondes.com.br. Número de telefone é 11 95317 8986, WhatsApp. Adicione, peça ajuda. Equipe de remoção especializada técnica com enfermagem, socorrista, 24 horas. 24 horas para poder ajudar seu filho ou sua filha. Com carro particular ou carro com ambulância, nós temos aqui. Estou numa clínica como terapeuta holístico hoje, trabalhando aí como terapeuta no Instituto Nova História, em Bugaçu, próximo da capital,
Quem quiser fazer uma visita, venha fazer uma visita, ligue para mim, eu passo o endereço e vocês vêm visitar a unidade para conhecer, né? Eu também tenho outras unidades espalhadas aí no Brasil inteiro aí, tá ok? Tamo junto, um grande abraço a todos, um bom dia a todos.